Nunca faça caminhada à noite. Você pode achar que nada acontece e que é normal, mas eu posso te afirmar que não é. Uma vez eu iniciei as caminhadas matinais e eu tava com meu fone de ouvido. A minha saúde já não era das melhores, então os médicos haviam me recomendado fazer algum exercício físico ou praticar um esporte, mas optei por achar um horário à noite depois do meu trabalho e começar a rotina de caminhada. Às 9h30 da noite eu coloquei meu fone e saí de casa para começar a caminhar. Inicialmente eu queria dar uma volta no quarteirão e depois voltar para casa, até porque já estava bem tarde. Até que eu recebo uma mensagem de uma amiga minha. Não era nada demais, porém eu acabei me distraindo com a mensagem e fui conversando com ela ao longo do trajeto. E quando eu percebi, eu já estava em outro lugar do bairro. Eu não sabia como eu tinha parado ali. Eu estava andando pela minha rua e de repente eu me encontro em uma cidade diferente. Eu conheci um pouco do lugar e pedi informações sobre onde eu estava. E após muito procurar, eu encontrei a minha rua e vi que tudo não passava de uma confusão. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque a minha casa não estava mais ali. E eu tinha certeza absoluta que aquela era a minha rua, mas a minha casa não estava lá. Senti um cheiro forte de gás e acabei adormecendo. Acordei em um hospital e eles disseram que meus vizinhos haviam me encontrado caído no chão. E logo chamaram a polícia, pois eles não sabiam do que se tratava e se algo tinha acontecido comigo. Mas eu tenho certeza que nada disso foi um sonho, até porque as mensagens ainda estavam no meu celular. Eu estava caminhando, voltando da casa de meus avós, quando de repente eu vejo um homem muito esquisito de máscara e roupas largas e capuz escalando as paredes de uma casa que com certeza não era dele. Eu estava na dúvida se ele era realmente algum tipo de ladrão. Você pode me achar um pouco burro por questionar isso, mas na hora do medo a gente não quer esperar o pior. Minha dúvida acabou quando eu vi esse homem pegar um objeto da sua bolsa que parecia um machado e começar a quebrar a janela daquela casa. Peguei meu celular e acionei as autoridades enquanto acelerava os meus passos. A casa estava bem afastada de mim e isso me daria tempo para fugir caso algo acontecesse. Relatei tudo para os policiais sobre o que eu tinha visto e eles me disseram que já estavam a caminho. Porém, quando eu encerrei a ligação, notei que o homem havia sumido de lá. Ele estava correndo em minha direção. A rua estava isolada e silenciosa, e ele escutou o barulho da ligação. Aproveitei que ele estava longe e corri o mais rápido que eu consegui. Encontrei o carro de polícia, provavelmente naquele que entrei em contato. Repassei as informações e eles foram atrás. Até hoje não sei se o cara foi pego ou como terminou essa história, pois não vi nada em noticiários e os policiais não retornaram. Eu estava em ligação com meu amigo quando nós decidimos fazer uma aposta no qual acabei perdendo. Então eu tinha duas opções, ou entregar R$150 para o meu amigo, ou ir sozinho de madrugada em uma praça abandonada que tinha na cidade. Eu sei que muitos podem achar a opção de pagar os R$150 mais viável, mas o meu orgulho falou mais alto e eu queria provar minha coragem e determinação. Eu sempre fui alguém muito orgulhoso e isso quase custou a minha vida. Inicialmente estava tudo tranquilo, a rua calma, aparentemente sem ninguém, apenas o som do vento. Pulei a grade que me impedia de entrar na praça e logo avistei um carro cinza parando bem na minha direção, só que bem longe. Eu estava dentro da praça e tinha uma grade, então eu estava tranquilo, afinal não teria como o carro entrar. O carro havia ido embora e durante isso eu estava gravando tudo para o meu amigo ver que eu realmente estava lá. Só que depois de meia hora, quando eu já estava me preparando para sair daquele local, o carro cinza chega e para de novo no mesmo lugar. Um homem sai correndo do carro e começa a escalar a grade no qual eu havia escalado. E ele gritava: "Seu moleque, eu vou acabar com você."
Eu corri o mais rápido possível, peguei um atalho e fui direto para casa. Cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas e fui dormir para parar de pensar nisso. Só que no dia seguinte, quando eu fui abrir a porta, da greta da porta caiu uma carta escrita: "Eu sei que foi você que invadiu o parque no dia anterior." Era uma noite sombria e chuvosa, quando um homem chamado David estava dirigindo em uma rua deserta. Seu carro estava sem combustível, então ele decidiu parar em um posto que havia avistado ali por perto. Embora fosse muito tarde e as luzes da rua estivessem apagadas, ele achava que tinha alguém naquele posto, pois as luzes do posto estavam acesas. À medida que ele se aproximava do posto de gasolina, uma sensação horrível começou a tomar conta. A área ali estava completamente deserta, sem nenhum carro ou uma alma viva. Mas David estava determinado a encher o seu tanque, ignorando seus instintos inquietantes. Quando ele chegou perto desse posto de gasolina, o silêncio da noite começou a envolvê-lo. David saiu do carro e se dirigiu à cabine de pagamento. Ele bateu na janela de vidro, mas ninguém respondeu. Ele ficou com medo e começou a sentir uma sensação muito ruim, mas decidiu ir verificar a loja de conveniências antes de partir. Ao entrar na loja, ele notou que as prateleiras estavam completamente vazias. Os produtos que eram para estar ali não estavam, e no lugar só havia algumas caixas empoeiradas. A iluminação fraca do local causava um ambiente ainda mais assustador. David chamou por alguém, mas a única coisa que ouviu foi o eco da sua própria voz. Determinado a sair dali o mais rápido possível, David voltou à bomba de gasolina para encher o seu tanque. Enquanto aguardava, David notou algumas coisas que não haviam percebido antes, detalhes assustadores como pegadas e sensação constante de ser observado. Seu coração parou quando ele começou a escutar ruídos vindo de trás de uma das bombas de gasolina. Com o tanque finalmente cheio, David não esperou para saber o que estava acontecendo. Ele pulou para dentro do carro e acelerou, deixando o tanque de gasolina para trás. No entanto, ao olhar para o retrovisor, ele notou uma figura sinistra surgindo pelas sombras. Era uma criatura esguia com membros desproporcionais e longos ao corpo com um sorriso macabro, com os olhos brilhantes que eram de arrepiar. Ao avistar essa criatura, David pisou no acelerador com mais força, tentando se distanciar dessa criatura desconhecida. Enquanto David corria, ele começou a escutar um sorriso macabro, e o pior, parecia que estava vindo dentro do carro dele. Ao mesmo tempo que a risada parecia estar próxima, parecia estar distante, mas David estava acelerando ao máximo. As risadas continuavam a seguir David, seu coração disparou e o medo foi lentamente o consumindo. David já estava quase perdendo o controle quando de repente os sons pararam e a estrada virou apenas uma estrada normal e um pouco deserta. David seguiu em busca de outro posto movimentado e com luz para pedir explicações ou relatar o que havia acontecido. E ao encontrar, ele falou tudo o que aconteceu e o que disseram para ele deixou ele assustado. Aquele posto foi palco de coisas terríveis no passado. Eu escutei vários relatos assustadores que não convém contar aqui, até porque seria muito grande o vídeo e eu vou deixar para uma parte 2 se vocês quiserem. Mas eu percebi que muitas pessoas haviam sofrido disso também. Viram aparições, vultos e coisas desse tipo. E depois disso, eu nunca mais fui para um posto de gasolina em uma rua isolada. Era uma tarde chuvosa que eu estava passando na casa de meu avô. Tava chovendo muito mesmo, a ponto de cair trovões. E a gente ficava estabelecido em uma casa da zona rural, obviamente, né? Eu ia passar um dia inteiro na casa do meu avô e a gente ficava lá. Meu avô gostava muito de chá, especificamente de hortelã. A gente estava bebendo chá enquanto ele contava das coisas absurdas que aconteciam na infância dele. 3h34 da tarde. Eu olho o relógio, eu parecia ter parado, acabado a bateria, sei lá.
E a gente estava escutando uns barulhos muito estranhos vindo do mato ao redor da casa. Era como se tivesse um cavalo muito grande correndo em uma velocidade absurda em volta da casa. Só que era um matagal imenso. Era a casa e o resto era só mato. Era como se você tivesse uma plantação de milho, por exemplo. Quem já viu sabe. Enfim, meu avô tinha falado pra gente ignorar, e a gente iria realmente ignorar, se não fosse pelo fato de barulho de animais sendo brutalmente machucados fossem ouvidos. A gente começou a escutar barulho de animais sendo muito machucados, e meu avô já começou a achar que era alguém que tava maltratando os animais ali, sabe? Era barulho de cachorro mancando, gato miando, berrando, e como se alguém tivesse batendo neles com muita força. Meu avô mandou esperar dentro de casa e falou que iria olhar o que tinha no mato. Meu avô era alguém simples, usava uma camisa... Bom, a camisa já acostumada a usar em roça, né? Aquela camisa de cowboy mesmo, listrada, e uma calça jeans, um chapéu. E lembre de um detalhe que eu tenho que contar. Ele tinha uma pinta do lado direito da boca. Bom, ele foi lá pro matagal e eu iria ficar esperando ele na sala. 4h50 da tarde. E nada do meu avô. Só que algo suspeito tinha acontecido. Depois que meu avô foi ver o que tinha acontecido, os barulhos simplesmente pararam. Eu liguei para minha avó que estava fora de casa para ver se era normal isso do meu avô sair e sumir. E ela falou que não, que ele nem gostava tanto de sair de casa. E eu já comecei a ficar preocupado. 5h30 da tarde. Quem é? Sou eu, seu avô, falou o homem com uma voz rouca. Na verdade era a voz do meu avô, porém estava falhando muito. Eu abri a porta e falei: você não tinha levado a chave da porta? Ele ficou meio desorientado e falou que havia se esquecido. Eu já achei estranho. Ele sentou no sofá e eu falei pra ele se ele tinha achado o cara que estava maltratando os animais. E ele falou: Não, eu só fui dar uma olhada em volta aqui e tá tudo normal. Eu acho que eram os animais que teriam, sei lá, caído em algum buraco aí. Ou algum animal teria atacado o outro, tipo uma cobra atacado os animais. Mas não dava pra acreditar na história do meu avô, até porque estava todo suado. Era nítido que pelo menos ele teria corrido. Meu avô falou pra me ficar tranquilo e mandou fechar a porta. E falou que estava bem, que ele só tinha demorado um pouco porque ele tinha parado pra fazer xixi. Eu até poderia acreditar na história se a pinta da boca dele não tivesse do lado esquerdo da boca. As horas foram se passando e meu avô tinha ficado muito quieto no quarto. Bati na porta que estava trancada e ele nunca deixava a porta do seu quarto trancada. Falei se estava tudo bem. Ele me olhou com uma cara de assustado e falou que não era pra mim estar ali. Mas o que me deixou aterrorizado foi ver seus olhos. Era um olho que não parecia ser de humano. Parecia ser de algum réptil. Era verde, centralizado com preto muito escuro. E meu avô, ele tinha olho azul e leve. Isso não era normal dele. Não questionei ele, mas perguntei se ele estava bem. E ele falou: estou, mas para que insistência? Foi muito grosso. Chegou perto de mim e fechou a porta na minha cara. Já faz 2h30 que meu avô está trancado naquele quarto. Eu estou escutando barulhos muito estranhos. Às vezes risadas macabras e às vezes barulhos realmente inexplicáveis. E eu estou contando isso agora porque eu tô com uma leve sensação que aquele cara que está no meu quarto, ou melhor, no quarto, não é o meu avô. E a minha avó até agora não chegou. E já era pra ela ter chegado. E aí eu me pergunto: será que esse cara que voltou pra casa é realmente o meu avô? Ou melhor, será que esse cara acabou encontrando a minha avó no caminho? E se esse cara não for meu avô, eu nem quero imaginar o que ele pode ter feito com a minha avó. Até a próxima. Volte sempre.
Tem alguém morando na minha casa. A minha casa sempre foi um lugar silencioso, com um cheirinho de modernidade. E à noite, eu sempre costumava dormir com histórias de terror narrada. Mas até então, eu nunca tinha presenciado algo anormal na minha casa. E eu não tinha nenhum medo de vídeos ou filmes de terror. Mas me aconteceu um ocorrido que me fez ver as coisas de outra forma. Eu estava escutando um relato aterrorizante que consistia em um homem que batia na porta das pessoas, geralmente de madrugada, e quando a pessoa ia ver quem era, ele entrava na casa da pessoa. E o resto acho que não preciso contar. Porém, no meio do vídeo, eu escuto uma batida na porta. Eu estava debaixo do cobertor e estava chovendo bastante. Aquela chuva composta por tempestades. O clima perfeito para eu assistir esse tipo de vídeo. Porém, o som que eu escutei foi muito real. Então, tirei meu fone e escutei o mesmo barulho. As batidas estavam vindo do guarda-roupa que estava do meu lado. Porém, eu não estava com medo. Pensei que fosse meu irmão pregando uma peça em mim. Mas aí, meu irmão aparece no quarto, falando para eu parar de fazer barulho de batida, pois já era meia-noite. E ele estava tentando dormir. Nessa hora, eu gelei. Olhei para o meu celular e vi uma notificação desconhecida de um perfil que não possuía foto e nem nome. A notificação era uma mensagem escrito: "Venha ver o que tem do outro lado da porta." Eu imediatamente bloqueei. Eu que não iria ficar dentro daquele quarto mais. Só que do outro quarto, eu escuto a porta do guarda-roupa sendo aberta. O desespero bateu. Também escutei passos vindo do corredor. E eu fiquei completamente em choque. Agora eu estou preso no quarto e, sinceramente, eu não sei o que fazer.